Dani, boa noite. Rafinha, boa noite. Muito bem-vindas. Maravilhosas mulheres guerreiras. Ritinha, mais uma. Dri, mais uma. Carlinha, mais uma. Mulheres lindas. Boa noite, Rafinha. Ô, Rafinha, hoje é aniversário do teu filhinho de 4 patinhas? Ah, uma subiu aqui, ó. Boa noite, Carlinha. Ó, alguém vai participar aqui do evangelho com a gente, viu? Deita, Celina, deita. Deita. Ó o rabo, ó o rabo. Deita, deita. Cida, um beijo. Alessandro, um beijo, meu querido. Renatinho, bem-vindo. 7 aninhos, isso. Rafinha, eu vi. Parabéns pra ele, viu? Com certeza a família toda hoje comemorou. Pode ter certeza disso. Doutora Cláudia Pinheiro, saudade de você. Boa, Lê, estamos no trânsito. Boa, isso aí. Tá no trânsito, fecha os vidros, deixa só o som do nosso evangelho, né? Marinilza, boa noite, bem-vinda, linda. Cris Monteiro, bem-vinda. Enquanto isso, vão pegando água de vocês para fluidificar, tá? Fátima, saudade, hoje eu não te vi. Claudinha, um beijo. Vão pegando água. Lembrando, gente, pode ser o nosso copinho ou pode ser uma garrafa, tá? Que vai durar para a semana inteira a água. E individual, tá, gente? Não pode colocar uma garrafa para a família no evangelho, porque senão a espiritualidade não vai conseguir colocar o remedinho que cada um precisa em uma garrafa só, tá? Então é uma garrafa por espírito encarnado que é a gente. Boa, gente, vão mandando aviãozinho pros amigos, pras amigas. Coraçãozinho, que aí o Instagram vai divulgando mais. Enquanto isso, gente, acho que eu já vou ler o nosso Gotas de Esperança. Vou fazer uma leitura. Deixa eu prender o meu cabelo, gente, que eu tenho muito cabelo. Só na próxima encarnação. Eu vou pedir mais cabelo na próxima encarnação. Essa já era. Vamos lá. Hoje, só para lembrar, gente, a gente vai falar no nosso evangelho sobre as 3 revelações aqui na Terra de Deus, né? Sempre de Deus, nosso Pai maior, tá? Então a gente vai falar sobre essas 3 revelações, que foi primeiro Moisés, depois foi o Cristo e depois o Espiritismo, o Consolador, né? Cleuzinha, me atraste, oi. Um beijo. Então eu vou ler. Vamos ler o nosso Gotas de Esperança, gente? Então a gente vai começar. O que vocês querem? A gente vai ler uma mensagem ímpar ou par. Vamos escolher rapidinho. Ímpar ou par no nosso Gotas de Esperança. Vocês escolhem. Par, a Cida. Carlinha, par. Dani, par. Rafinha, par. Eita, Adri, par, já ganhou. Ih, Mari, já ganhou o par, vamos de par. Fran, minha amada, bem-vinda. Boa noite. Gente, vão pegando a aguinha de vocês, tá bom? Cris, isso aí, ganhou o par. Claudinha, ganhou o par, tá? Vamos lá. Betinha, minha linda, bem-vinda. Pega a sua aguinha pra fluidificar.
a sua, do seu marido, tá? Individualzinho, cada um com a sua água, viu? Enzo, um beijo, amore mio. Gente, mesmo que não esteja toda a família no evangelho, mesmo que você esteja sozinho, sozinha, tá? Você pode colocar para o resto da família, para fluidificar a água deles, tá? Lembrando do bichinho. A aguinha das minhas gatinhas já estão aqui, viu, Rafinha? Coloca a aguinha dos filhotes para fluidificar, tá? Então vamos lá, gente. Número par, que a espiritualidade já tá aqui com a gente, já tá toda presente aqui, já vai auxiliar todos nós. A gente já começou o processo de cura. Número 64. Você é uma centelha divina. Centelha divina significa energia que nasce de Deus e atua em nós, trazendo a vida, a saúde e a paz. Deus nos criou uma centelha divina. Agradeça a Deus essa energia que há em você, essa força amorosa que lhe garante a existência. Veja atuando nos outros. Sinta que eles são filhos de Deus como você. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Compreenda isso. Essa compreensão lhe aumentará o amor. Assim como você, eles querem ser amados, bem tratados. A centelha divina é a mesma em todos. A centelha divina impele-nos a ser tão bons para com os outros como queremos que sejam para conosco. Lindo, né? Lindo. Temos o DNA do nosso Pai, que é Deus. Então a gente é só amor. A gente tem amor dentro de nós. É isso que a gente tem que passar para frente, né? Fomos criados uma centelha divina. E aí cada um escolheu o seu caminho, né? Temos o nosso livre-arbítrio. Então vamos lá? Vamos começar. Vamos fazer a nossa oração. Minha garganta tá puxando. Muito bom, muito bom. Gostei muito da nossa mensagem de hoje. Gostei muito. Vamos fechar os olhos. Respira fundo. Pense em amor, pense em paz. Sejamos já muito gratos pela espiritualidade que já se encontra aqui pronta, sempre muito pontual, aqui para ajudar a gente, para ajudar no nosso progresso, nos nossos aprendizados de hoje. Somos muito gratos. Jesus, nosso Mestre amado, na frente de tudo, também sempre presente. Nossos irmãozinhos espirituais que estão com a gente, que estão aqui para aprender também junto com a gente, sejam muito bem-vindos. Alguns entes queridos também junto da gente. Sejamos muito gratos por todos que estão aqui. Vamos emanar essa nossa energia para todo o planeta Terra, para todos aqueles que precisam dessa energia, que precisam de cura, seja ela física, espiritual, mental. Que essa nossa energia de muita luz chegue a cada um,
seja irmãos encarnados ou desencarnados. Toda energia negativa, toda energia pesada da nossa casa vai ser limpa hoje. E é assim que a gente vai manter. Agradecemos por esse momento que a gente tem junto de Jesus, junto dos nossos mentores, onde a nossa conexão está completamente aberta. É o nosso momento agora, onde a gente vai absorver o máximo de aprendizado e a gente vai compartilhar, a gente vai passar para frente, a gente vai praticar. E damos assim início a mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente, para todo mundo que entrou agora, tá? A Gia, a Milene, a Dani, Paulinho, peguem suas águas, tá? Então a gente vai estudar hoje, gente, no nosso evangelho. Olha esse cara aqui que a gente é apaixonado, né? A gente é apaixonada e ele é tão mais apaixonado quanto a gente é por ele. A gente vai ler, gente, o capítulo 1. As 3 revelações. As 3 revelações que tanto é dito na Bíblia, né? Que a gente teve primeiro a chegada de Moisés. Aí a gente teve, boa noite Betinha, boa noite amada. Aí a nossa segunda revelação, o Cristo. E a terceira, o Espiritismo Consolador, né? Então a gente vai entender um pouquinho como foi a chegada dessas 3 revelações. O que é revelação, né, gente? Revelação é revelar alguma coisa, descortinar, é tirar o véu, é mostrar, é escancarar a verdade. Boa noite Andréia, sua linda, boa noite, bem-vinda. Pega a sua aguinha e de toda a sua família, tá? Então a gente vai entender um pouquinho as 3 revelações, gente. Então tem uma passagem aqui da Bíblia, de São Mateus, dizendo: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas lhes dar cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente até o único J ou iota e um só ponto. Isso está em São Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Então vamos entender um pouquinho essa passagem. Eu agradeço. A gente está um no coração do outro, né? Moisés. Então eu vou ler aqui sobre Moisés, esse homem guerreiro maravilhoso. Existem 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, que é onde Moisés foi para escrever essa lei. Lembrando, gente, vamos lembrar que Moisés era um excelente, até marquei para não esquecer, ele era um excelente médium, de faculdades mediúnicas exemplares. Ele era muito disciplinado e um grande legislador. Isso, Fátima, capítulo 1, isso mesmo. Então a lei de Deus, primeiro a lei de Deus, que foi promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil,
ou disciplinar. Lembrando que lei civil são as nossas leis, né? As leis dos homens, a lei dos homens. Ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, ou seja, a lei de Deus. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo, assim como acontece até hoje, né, gente? Existem lugares que as leis são mais brandas, porque o povo é mais brando, o povo não é violento. Então as leis mudam de um ponto para o outro, de um povo para o outro, né? A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos, que é o decágulo, né, gente? Então vamos entender essas 10 leis de Deus. Primeira, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada. Não existe imagem. Nem nenhuma figura de tudo o que está no alto do céu, de tudo o que está no alto no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes prestareis culto soberano. Só lembrando, gente, esse foi o momento que Moisés salvou o povo hebreu. Então ele ia ter uma caminhada, uma longa caminhada até a terra prometida, não é? Para levar esse povo. Então ele tinha que ter leis, porque era um povo que eles adoravam outros deuses, né? Então aqui Deus já deixou bem claro, não adorareis outros deuses. Nada além de mim. Mandamento número 2. Não tomeis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Isso é uma coisa que já mudou. Então, algumas coisas foram se mudando, né? Mas todas são divinas, leis divinas. Quarta, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sétimo, não furtareis. Oitavo, não trareis falso testemunho contra o vosso próximo. Maledicência, né, gente? Maledicência é algo terrível que a gente tem que eliminar também. Nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. E décimo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem do seu servidor, nem o seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Você fala, poxa vida, né? Precisava de tudo isso? Precisava. Então, como eu disse aqui, gente, Moisés era um grande médium. Ele, sob inspiração mediúnica, ele recebe a lei de Deus. Então, Moisés recebeu essas leis de Deus sob inspiração mediúnica, que é o decágulo. Os 10 mandamentos são leis de relacionamento do homem com Deus, do homem com ele mesmo e do homem com o próximo. Então, algumas coisas tinham que ser mudadas, né? Eu já estou lendo um pouquinho as considerações.
Moisés, eu pus aqui, né, gente? Tanto que Moisés chamava a Deus de Jeová, para os hebreus, Jeová. Hoje tem muitos judeus, muitos hebreus, né, que acreditam em Jeová, não em Deus, né? Essa lei, o Decálogo, é de todos os tempos e de todos os países. Ele é de todos os tempos e de todos os países. E tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as outras são estabelecidas por Moisés. Moisés fez mais, gente, umas 600 leis para poder dominar, controlar esse povo, né? Agora, essas são de Deus, imutáveis. Ela serve para todos os tempos, até hoje, né, gente? Não furtareis, não trarei falso testemunho contra o vosso próximo, até hoje. Então é para todos os tempos, em todos os países, ou seja, sobre o planeta Terra. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor, pelo medo, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos auridos na servidão do Egito. Então o povo hebreu viveu muito tempo escravizado, né, pelos egípcios. Então eles eram muito embrutecidos. Então não poderia vir um homem, um líder que não fosse Moisés para colocar esse povo no caminho até a terra prometida. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu lhes atribuir origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores de povos primitivos. Então, mesmo as leis de Moisés, ele dizia que era de Deus. Tinha que ser feito assim, senão não iriam obedecer, não iriam cumprir. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda muito pouco desenvolvidos. Eles eram inteligentes nos afazeres das coisas, mas eles tinham uma moral muito precária, né? Eles eram embrutecidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos: tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Junto dessas leis, só vou complementar, existe a lei civil, que Moisés vai carregar, como a gente fala aqui no Evangelho, Moisés vai carregar escravos, um povo embrutecido por 40 anos, ele iria carregar esse povo pelo deserto, para a terra prometida, que eles não se respeitavam. Então, a lei civil funciona de acordo de como é o povo, né? As legislações mudam de povo para povo. Além do decálogo, ele criou outras leis e disse ao povo que era de Deus também. Então, como fala aqui, ele tinha que dizer, gente, que era um Deus severo, era um Deus impiedoso, vingativo, que castigava. Só assim eles iriam obedecer. Só assim. Então, assim Moisés conseguiu levar esse povo. E aí foi. Aí vem a segunda revelação, que é Cristo, nosso mestre, o único Espírito
puro e perfeito que andou aqui na terra, que pisou aqui na terra. Ele veio para cá há 2000 anos para trazer a lei do amor. Cida fala, o povo não respeitava a lei de Deus. Isso, e por isso, né, Moisés falava que esse Deus era um Deus punitivo, que castiga, que se vinga. Só assim eles poderiam respeitar, né? E aí chega Jesus, nosso irmão mais velho, né? Nosso exemplo, único exemplo que a gente tem que seguir aqui na Terra. Como se diz, o único modelo e guia que a gente tem que seguir. Jesus, Cristo. Jesus, olha que coisa interessante. Jesus não veio destruir a lei. Quer dizer, a lei de Deus. Todos esses 10 mandamentos, Jesus não veio destruir. Ele veio cumpri-la. Quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e a apropriar ao grau de adiantamento dos homens. Então, todos esses 10 mandamentos, Jesus jamais praticou. Jamais. No sentido de não furtareis. Jamais. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Então Jesus nunca praticou nada disso. Então ele foi o exemplo. Ele veio o quê? Ele veio cumprir, né? Veio dar o seu verdadeiro sentido. Ele veio decretar. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, né? Então, algumas dessas, como a gente fala, dessas 600 leis que Moisés promulgou, fez, Jesus mudou completamente, foi mudando, né? Porque entrou numa outra era, entrou numa nova era, que é a lei de amor. É a lei de amor. Jesus veio trazer a lei do amor. Ele combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não as poderia fazer sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras. Ou seja, todas essas leis ele resumiu em uma só: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo, dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Então, se eu amo a Deus acima de tudo e ao meu próximo como a mim mesmo, eu não vou roubar, eu não vou falar mal, eu não vou desejar o próximo, eu não vou desejar a casa, eu não vou desejar nada do que é do próximo, eu não vou matar, eu não vou cometer adultério. Acabou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Essa lei cobre todas as outras. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único iota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra. Ele já saiu, gente, aqui, o que está querendo dizer aqui? Ele já saiu só do povo hebreu, né? Ele saiu só daquela sociedade. Aqui ele está abrangendo a terra. Então essa lei tinha que ser cumprida de todas as formas sobre toda a terra, em toda a sua
pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer? Aqui, ó, o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo. Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Todos nós precisamos das mesmas leis, né? Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador. Deixa eu só falar um pouquinho aqui da minha... que eu comentei aqui. Jesus, ele diz que todo o Pentateuco, que é o Antigo Testamento, né, gente, pode ser sintetizado aqui em duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Para que Jesus veio à Terra, gente? Ele foi o Espírito de maior envergadura moral. Para que ele veio aqui na Terra? Se ele não precisava. Ele veio porque ele viu luz em nós. Ele viu que a gente tinha condição de fazer esse aprendizado todo. Ele acreditou em nós. Porque o povo já tinha constituído a ideia, saímos da época da lei mosaica, entramos na lei do amor. Então aqui a gente já acreditava em um Deus só, né? Um Deus único. Porque como a gente sabe, né, gente, na era egípcia, eu coloquei esse pontinho aqui. Na era egípcia, gente, eles acreditavam em vários deuses, né? A gente vê nas pinturas, né, vários deuses. Porque quando acontecia algum fenômeno sobrenatural, acontecia alguma coisa, né, no Egito, na época, eles achavam que era um deus. Então, quer dizer, você imagina hoje, tudo que a gente passa, que acontece de sobrenatural, são deuses. Não, eram espíritos. Só que eles não sabiam. Então, eles falavam que eram deuses. Então, se existiam vários deuses. Só que aqui na era de Cristo, a gente já acreditava num Deus único. Então, ele acreditou na gente. Então, Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vai espiritualizar não só a terra prometida, como falou aqui, né, gente? Ele vai para o mundo. Ele vai para a terra inteira. Meu mestre, boa noite. Boa noite, Reinaldo. Bem-vindo. Então, ele vai espiritualizar não só a terra prometida, mas toda a pátria, toda a nossa pátria. Ele vai espiritualizar a promessa daquele primeiro Deus que foi dado a sua revelação. Vai espiritualizar todos os mandamentos. Deixa eu só terminar aqui a passagem de Cristo. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. A sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito. Como eu falei aqui, ele foi o espírito de maior envergadura moral que pisou aqui na terra. Então, da sua natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus. A gente se afastou. Então a partir daqui, a gente tem a oportunidade de se reconciliar com Deus, com um único Deus. E os prevenir e nos prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo.
Olha que interessante. Não disse tudo. E sobre muitos pontos ele se limitou a depositar o germe da verdade, das verdades que ele próprio declarou não poderem ser ainda compreendidas. A gente está falando de 2000 anos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Jesus falava em parábolas, né? Então, é como se fosse uma caixinha, que dentro dessa caixinha tem a essência, né? Então ele falava por parábolas, onde envolvia as verdades. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem lhes dar a chave. E essas ideias não podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, então, a ciência dar o tempo de progredir. Então, como eu coloquei aqui, gente, Jesus falava por parábolas. Ele fala em João, na Bíblia, que ele rogaria a Deus. Olha, isso está na Bíblia, gente, em João. Ele rogaria a Deus que nos mandasse um consolador, um espírito de verdade. Está na Bíblia. Um espírito de verdade que nos ensinaria todas as coisas e nos faria recordar de tudo que ele falou. Tá lá. Coloquei na passagem de João, capítulo 14. E assim, bom, então tá. Então aqui a gente finaliza a parte de Cristo, né? Então, uma revelação complementa a outra. Veio Moisés, Jesus complementa. E aí ele termina aqui. A ciência deve contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, então, a ciência dar o tempo de progredir. Surge em 1800 e pouco o Espiritismo, o Consolador, o Espírito de Verdade. Então a gente vai falar, item 5, o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens. A gente foge, né, gente, completamente. Só um golinho. Tá pegando a garganta. É de dar aula, falei muito hoje. O Espiritismo, ele vem unir a ciência com religião. Uma tá ligada na outra. Não é simplesmente uma fé perdida, uma fé solta. Ah, eu acredito em Deus. Né? Aqui vem o Espiritismo. É a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Como a gente já falou em outros evangelhos, né, gente? O que não falta é literatura espírita provando. E só não acredita quem não quer. Só não conhece quem não quer. Então ele vem mostrar essa existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural. Por isso que a gente tem que eliminar a palavra sobrenatural. Não existe sobrenatural, é tudo natural. É tudo natureza, tudo faz parte da natureza. O que a gente sempre fala? Nós somos espíritos.
Então nós somos sobrenaturais. Então não existe nada sobrenatural. Nós somos espíritos encarnados. Essa é a única diferença nossa para eles que estão aqui. Então eles nos mostram, o Espiritismo nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então e atirados por essa razão ao domínio do fantástico, do maravilhoso, né? Uma coisa que, meu Deus, que absurdo. Não tem mais nada de fantástico, de maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Item 6. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, tá? Então, o Antigo Testamento, Moisés. A do Novo Testamento está em Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não está personificada em nenhum indivíduo. Essa lei não está personificada em um indivíduo, porque ele é o produto do ensino dado não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. A Celina tá caindo aqui, você vai cair, gatinha. Deita, moreca, deita. Continuando. E uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes, para os fazer conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Gente, quem tiver oportunidade, se você ainda não assistiu, assiste na Netflix Kardec. Tá muito bem explícito, tá muito bem detalhado isso. A história do Kardec, como ele... Lembrando, gente, não foi Kardec o Kardec ele só organizou. Como a gente fala, ele é o codificador do Espiritismo. Por quê? Ele organizou essas mensagens. Nossa com o mundo além túmulo. Tá? Último item. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas lhes dar cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada, o Espiritismo não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito, senão sob a forma alegórica, como a gente falou em parábolas, né? Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, então, a obra do Cristo que o preside
como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Como é que Cristo, naquela época, ele ia falar, gente, sobre reencarnação, sobre perispírito, sobre materialização de espírito, né? Mas ele falava, meu reino não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo. Então ele falava com outras palavras. Só que ele deixou. Ele sabia que a hora certa chegaria. Para a gente entender isso. O futuro. Hoje a gente entende o porquê que tudo que Jesus falava era para o futuro. Tudo que ele fala na Bíblia é para o futuro. Que futuro é esse? É a nossa verdadeira pátria, né? E aí eu coloquei aqui, né? Depois de Jesus, assim no século XX, surge o Espiritismo, cumprindo essa promessa que é o ensino do plano espiritual, relembrando sobre as várias moradas de meu pai. Jesus não falava? Existem várias moradas na casa de meu pai, que nós vamos falar isso talvez no próximo evangelho. Falava da imortalidade da alma. Todas as promessas de Cristo aqui, eu coloquei, todas as promessas de Cristo são para a vida futura. Quando a gente pensa na reencarnação, gente, quando a gente pensa na reencarnação, tudo fica mais fácil para a gente solucionar alguma aflição, para a gente entender alguma aflição. A lei da causa e efeito. A gente consegue, eu vou fechar porque a gente encerrou a nossa leitura do Evangelho. Através da reencarnação, a gente consegue entender a lei da causa e efeito. Então, por exemplo, né, gente? Vamos supor, hoje eu tenho 50 anos e eu desenvolvi uma diabetes. Mas espera aí, eu sei que eu comi doce a minha vida inteira, né? Eu tive uma alimentação muito desregrada. Por que eu desenvolvi a minha diabetes? Onde está a causa dessa minha doença? Agora, dessa minha existência, dessa minha encarnação, né? Eu desenvolvi um câncer no pulmão, fumei a minha vida inteira. Essa é a minha vida. Fumei minha vida inteira, desenvolvi um câncer no pulmão. Onde está a minha causa? Na minha vida atual. Agora, o que explica, gente, uma criança nascer com problema cardíaco? O que explica uma criança com 3, 4 anos ter um câncer? O que fez essa criança para merecer isso? Então, se a gente não acredita na reencarnação, neguinho pira. Neguinho pira. Então, a causa dessa aflição está na existência passada. Né? Isso, a Neide fala, é um resgate kármico. E a gente só tem que lembrar que o kármico não é uma coisa que a gente tem que passar necessariamente, obrigatoriamente. Porque o karma, gente, acho que eu já comentei isso com vocês, o karma, ele não é do espiritismo, né? O espiritismo não acredita em karma, dharma, né? É a causa e efeito, né? É a cura. Então, a doença é a cura. A gente, inclusive, gente, lembrei. Eu vou tentar explicar isso um pouquinho melhor, gente. A gente tem o nosso planejamento reencarnatório, que a gente faz antes de reencarnar, né?
eu tenho visto muito isso, eu vi muito isso na ação causa e efeito, né, Ritinha? Eu vi muito isso no Memórias de um Suicida, né? Onde o Camilo Castelo Branco, né, que foi um suicida português, depois dele ter desenvolvido, melhorado, eles ficaram muito bem entendidos, né, lá no plano espiritual. Então, assim, a nossa consciência lá em cima, ela fica tão ampla, que a gente quer pagar, a gente quer resgatar tudo de uma vez, né? Isso, Neidoca, isso. Então a gente quer resgatar tudo de uma vez. Claro que existem os nossos mentores, os nossos amigos espirituais elevados, que vão equilibrar a gente, vão ajudar, né? E muitas vezes a gente vem, eu já contei, eu vou contar um outro caso, gente. Eu sempre falo para vocês do caso do fazendeiro, do braço, que ele mandou esmigalhar o braço de um escravo, né? E aí esse fazendeiro desencarna e quando ele tá lá no plano espiritual, ele pede para perder um braço. Então, por isso que eu falo do karma, não é uma coisa que a gente tem que resgatar, mas não precisa ser necessariamente daquela forma que eu fiz pro outro, né? E inclusive esse fazendeiro, ele vem, só que ele vem e ele se torna uma pessoa tão boa, que por ele estar fazendo coisas boas, a espiritualidade fala, não vamos deixar ele perder o braço, ele vai perder a mão. Lembrei do caso, gente, do pai do Chico. Eu não sei se vocês sabem, José Xavier, o pai do Chico. O pai do Chico, gente, pra vocês terem uma ideia, olha que... Entendam isso muito. Isso a gente vê direto e vai ver, enfim, vamos entender o desencarne. Vamos entender que a morte não existe. A morte não existe. A gente tá aqui. É uma passagem. Isso aqui é a nossa vida, gente. Perto de uma imortalidade que a gente vai viver, que a gente já viveu. Então, se eu, por exemplo, se hoje eu tenho meu pai que já é desencarnado, ele só foi antes de mim. Se você tem um filho que já foi, ele tá te esperando. Só que a gente ainda não tem maturidade espiritual para conseguir se comunicar tão perfeitamente como a gente está se comunicando agora aqui, né? E a gente tem que aprender, a gente tem que interiorizar que as nossas orações, as nossas vibrações chegam até eles, gente, chegam numa tela. Chega, pelo amor de Deus, acredita nisso. Acredita nisso. Por isso, quando você sofrer pelo ente querido que foi, muda o sofrimento por saudade. Saudade. Meu querido, meu amado, meu filho, eu tô aqui, eu vou continuar vivendo. Me espera. Aqui é rapidinho. E quando você partir, ele já vai estar sabendo. Eu já falei sobre isso. Igual quando a gente espera alguém que vai nascer, um bebê que vai nascer, a gente não se prepara. A gente se prepara, a gente faz o enxoval, a gente monta, né? Tudo bonitinho. Do outro lado é a mesma coisa. Os nossos entes queridos já são avisados quando a gente vai retornar e eles vão esperar a gente. Vamos interiorizar isso, gente, sempre, todo dia. Então, só para eu não perder, deixa eu contar o caso do pai do Chico, José Xavier. Presta atenção, ele desencarnou 11 anos antes do tempo dele.
Então, por exemplo, se ele fez no planejamento, eu não me lembro com quantos anos ele desencarnou, gente, eu não lembro. Se alguém souber, me fala, eu não lembro. Então, por exemplo, se ele pediu para desencarnar lá antes de reencarnar, tá? Eu quero voltar para minha pátria espiritual aos 81 anos, tá? Ele voltou 11 anos antes. Poxa, mas que coisa chata. Aonde tem coisa boa aí, Paula? A pessoa aqui não se achou ainda. Ele desencarnou 11 anos antes do tempo dele, do planejamento dele, porque, gente, ele deveria ficar esses 11 anos, presta atenção, ele deveria ficar num hospital psiquiátrico por 11 anos. Mas ele fez tão bem aqui na Terra, ele ajudou o Chico demais no centro espírita. Luiz Gonzaga, né? Acho que Luiz Gonzaga. Ele foi tão prestativo no centro espírita que o Chico trabalhava, ele ajudou tanto, ele evoluiu tanto, ele progrediu tanto que a espiritualidade, a providência divina, meu filho, volta, Deus, volta. Você não vai ficar 11 anos num hospital psiquiátrico. Volta. Você vai vir embora antes. Você não merece esse sofrimento. Então ele mudou. Ele mudou o planejamento dele. O que teria que ser um karma, por isso que a gente fala, né, gente? Não existe karma. Não existe karma. Karma é uma coisa que a gente tem que passar e ponto. Não tem mudança, não. Ele mudou o planejamento dele aqui sem saber. Então vocês entendem, gente, que quando uma pessoa desencarna, seja qual for a idade, seja aos 15, aos 20, a gente já falou sobre isso numa live, no Evangelho. Quem somos nós para falar? Poxa, mas ele tinha tanta coisa para passar. O que ele tinha para passar? Quem somos nós para saber? Tá aqui. Será que a gente gostaria que essa pessoa que foi embora ficasse aqui, numa cama, sofrendo, seja como for, né? Em aflição? Partiu, deixa, liberta. A gente vai todo mundo se reencontrar. Acredita? Acredita. Não sou eu que estou falando. É a espiritualidade. E assim a gente termina. Vamos fazer a nossa oração, gente? Daqui a pouco a gente vai beber nossa água. A espiritualidade já está pronta. Já finalizaram os passes. Fechamos nossos olhos. Sejamos muito gratos por esse momento maravilhoso, por esse aprendizado, um pouquinho a mais sobre essas 3 revelações maravilhosas que a gente só tem que agradecer por estar aqui vivenciando esse Consolador prometido de Jesus, que a gente possa desenvolver cada vez mais, passar para frente, compartilhar. Agradecemos a espiritualidade por nossas águas fluidificadas, por nosso lar harmonizado, pelas nossas curas físicas, espirituais. Agradecemos por esse combustível para mais uma semana que vai ser maravilhosa. E assim finalizamos mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Vamos fazer a nossa selfie?
Vamos lá, prepara. Prepara pro print. Então, 1, 2, 3, tira. Muito bom. Muito bom. É isso, gente. Eu que agradeço. Essa troca de energia que a gente tem, que é demais. Essa troca de amor, essa vibração que possa chegar para quem precisar, né? É isso, gente. Eu vou deixar nossa live salvinha, tá bom? E vamos que vamos. Vocês são demais, nós somos filhos de Deus. Como dizia Jesus, vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Né? É isso. Seja o que for que a gente esteja passando, vai passar. Vai passar. A gente tem que ter gratidão. A gente tem que ter gratidão. E pela gratidão a gente evolui. Tá bom? É isso, gente. Então postem a fotinho e eu reposto no meu story. Tá bom? Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Ai, faz uma fotinho com a Celina. Faz um print com a Celina. Peraí. Eu vou postar também. Gente, um beijo. Ótima semana, tamo junto, tá? Vamos colocar em prática. Tudo vai passar. Não se esqueçam dos reencontros que vão acontecer, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Amo vocês muito. Ela piscou. Tchau, gente. Tchau. Ótima semana. Vai ficar salvo. Lindos.